Que bom que você chegou a tempo para que possamos juntos louvar o nome de Deus. Depois de uma semana de várias atividades, o sábado chegou e a gente faz até um ufa, né? Que bom que o sábado é um dia de reconexão, de reencontro, não só com o nosso Deus e também com os nossos amigos aqui em nossa comunidade. Você é muito bem-vindo. Eu quero te convidar a ficar em pé. Acredito que em pé o nosso pulmão ele está mais aberto para adorar. Você pode adorar com as suas mãos, você pode adorar com o seu corpo, com a sua voz. E queremos que você adore junto conosco. Iremos iniciar a nossa adoração cantando a música que fala da importância de estarmos sozinhos, a sós com Deus. É nesse encontro em que a gente fala para Deus aquilo que está cheio em nosso coração. Que nessa semana, que em breve vai se iniciar, que você possa ter esse tempo de qualidade que está a sós com Deus. Esse momento ele é muito importante. Nós vamos louvar a Deus pedindo esse momento, e que esse momento faça ser um momento singular. Minhas raízes
essência. Primeira essência, Deus jardim particular. Amém? Que bom. Eu orei para o meu esposo durante 14 anos, mas 14 anos também foi o tempo que Deus esperou por mim. Ali eu entendi que Deus fazia tudo por mim. Por que não se entregar a Deus, esse Deus tão maravilhoso? Depois de toda aquela situação que nós passamos, o que eu podia fazer era orar. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Pagar para ver. A minha história com Deus e com a Igreja Adventista começou num bar. Você acredita? Eu tinha 11 anos de idade quando o vizinho da minha família, que era adventista, entrou num bar e encontrou meu pai bebendo. Eles começaram a conversar e ele falou de Jesus para o meu pai. Nós começamos a estudar a Bíblia com ele e nossa família se batizou. Daí eu fui morar no lar de meninas da Golden Cross em Hortolândia. Eu estudei na Escola Adventista em São Paulo, 4 anos, e depois no IAP, no Paraná, em Maringá. Eu voltei para Minas e fiquei fora da igreja durante 14 anos. Mas a semente que foi plantada no meu coração de menina, ela criou raízes. Em 2007 eu conheci o Sérgio e a gente se casou. Sem mais nem menos, eu comecei a sonhar que estava voltando para o colégio interno. Esse sonho se repetia diariamente. Daí eu disse, amor, acho que Deus está me chamando para voltar para a igreja. E convidei ele, falei, bem, vamos comigo para você me dar força. Então ele foi comigo, nós achamos a igreja, assistimos o culto, mas depois eu não tive forças para voltar. A minha história de compromisso com Deus começa numa delegacia. Foi acusado de uma coisa que eu não fiz. Nessa época eu já tinha voltado para a igreja e eu estava participando de uma vigília de oração. Quando eu recebi a ligação do meu cunhado, ele me disse que eu precisava do dinheiro para pagar a fiança. Mas se a fiança não fosse paga naquela noite, o Sérgio seria transferido para a penitenciária e ficaria 40 dias sem comunicação. Naquele momento eu fiquei desesperada e eu ouvi uma voz que dizia para mim, liga para a Neuza, que ela tem esse dinheiro lá. Eu liguei e expliquei a situação para ela e ela disse que eu podia buscar o dinheiro. Eu consegui pagar a fiança e voltei para casa com o Sérgio. No dia seguinte, quando eu fui devolver o dinheiro, ela me falou que aquele dinheiro estava separado para ela pagar um funcionário. E era exatamente a quantia que eu precisava. Ali eu entendi que Deus fazia tudo por mim. E eu pensei, por que não se entregar a Deus, esse Deus tão maravilhoso, glorioso? Hoje eu sou um servo de Deus. Quando tudo isso aconteceu, eu estava muito envolvida com as coisas da igreja e acabei deixando meu esposo em segundo plano. Então eu fiz um propósito com Deus de orar durante 40 dias. E na metade desse propósito de oração, Deus falou para mim que eu estava agindo errado, que eu precisava incluir o meu esposo em todas as programações da igreja que eu fosse participar. Quando eu terminei o meu propósito de oração, eu recebi o convite do pastor Paulo para fazer parte da equipe distrital de mordomia. Pois bem, eu disse ao pastor que eu aceitava, mas com uma condição, que o meu esposo fizesse parte da equipe. O pastor Paulo falou assim, ó irmã, não é costume nosso da igreja colocar um membro que não é batizado para participar de nenhum cargo da igreja, principalmente de mordomia. Mas ele falou assim, ó, vamos pagar para ver, vamos colocar o Sérgio e aí vamos ver o que vai acontecer. O meu marido já era adventista há muito tempo. O batismo foi tanto a confirmação da decisão do Sérgio de ser discípulo de Cristo, como a confirmação de que Deus ouve e atende às nossas orações. Eu orei para o meu esposo durante 14 anos, mas 14 anos também foi o tempo que Deus esperou por mim. Nunca desista de orar pelas pessoas que você ama,
mas também traga sua família para trabalhar para Deus, porque para nós é um privilégio estarmos na presença de Deus e trabalhar para Ele. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, porque nós pertencemos ao Senhor. Tudo é teu. A nossa vida, os nossos recursos, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa família. Agradecemos por tudo isso, Senhor. Agradecemos também por estarmos nesse momento, adorando o teu sagrado nome através dos nossos recursos. Que esses recursos, Senhor, possam chegar às pessoas que precisam, proclamando assim o Evangelho da eternidade, da salvação.
e da esperança. Permaneça com todos os adoradores nesta manhã e continue conosco no restante desse culto. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
meios, por tantos meios, justificar. Mas ao clamar, louve, mas ao clamar, meus olhos abrem. Sua igreja, cante. Grande amor, cante. Por mim e por você. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E nós em breve o veremos. Nós vamos nos preparar para esse grande encontro com o nosso Salvador. Cante. E ao ver tua glória naqueles dias, encheremos de gratidão. Teremos a oportunidade de abraçar o nosso Salvador. Cante. Tocarei as marcas de vitória. O pecado não existirá mais. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Eu entendo sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, porque nós podemos olhar para a cruz e entender esse amor. Talvez a gente nunca consiga alcançar essa dimensão, mas nós podemos, Senhor, nos sentir amados. Por isso nós te pedimos nesse momento, Senhor Espírito Santo, faça-se presente entre nós. Aceita esse culto que é em louvor e adoração a Ti. É assim que nós oramos. Amém. Quando nós ouvimos essa palavra legado, várias imagens podem vir à nossa mente e, de repente, nós pensamos em posições, em status, no que eu vou deixar para as próximas gerações. Talvez a gente pense em fama, em reis, em pessoas que tiveram
muita relevância na história. Mas hoje eu quero convidar a gente a pensar em legado como uma influência que nós exercemos sobre aqueles que caminham conosco. Eu estou sem o passador, então eu aceito. Quando eu fizer assim, pronto. Obrigada. Então, quando nós pensarmos em legado hoje, eu quero convidar você a pensar nessa influência que nós exercemos sobre quem está ao nosso redor e pelas marcas espirituais que nós vamos deixar enquanto caminhamos por aqui. E é nesse contexto que hoje nós vamos refletir sobre o que aconteceu no tempo dos juízes. Nessa época, a gente vai trazer a lembrança que Josué, que tinha passado o Rio Jordão, que tinha derrubado os muros de Jericó, ele morreu. E a partir da sua morte, vem as próximas gerações, e nós lemos em Juízes 2, verso 10, depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Quando a gente olha para esse texto com mais profundidade, a gente consegue perceber que não foi simplesmente o fato de essa geração não ter visto os milagres, mas aqui a gente consegue ver uma apostasia. A gente consegue ver que essas pessoas, elas se afastaram do Senhor. E nesse período dos juízes, a gente enxerga esse ciclo constantemente se repetindo. O povo se afastava de Deus, vivia adorando outros ídolos, e aí, quando as coisas começavam a dar muito errado, eles buscavam novamente ao Senhor, o Senhor respondia, os livrava, e eles esqueciam novamente de tudo que o Senhor havia feito. E foi nesse momento que o povo de Israel passou por um momento de opressão. Foram 20 anos que esse povo ficou sob o domínio de um rei cananeu. E esse rei, ele tinha um comandante do exército que era muito famoso, Císera. E Císera, ele tinha 900 carros de guerra de ferro. Então, imagina nessa época, uma época em que era difícil, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, e esse comandante tinha 900 carros de guerra, com rodas de ferro. Então, ele tinha realmente muito poder. E o povo de Israel começou a clamar ao Senhor. Senhor nos livra, Senhor nos livra. E nesse momento, o Senhor levanta uma mulher, Débora. E sobre Débora, a gente lê o seguinte: quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. No verso 5 diz, ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Quando a gente entende o contexto desse texto, a gente volta a pensar em legado. Porque se nós estamos pensando em pessoas famosas, ou em reis, em príncipes, em pessoas que têm algum tipo de poder, nós encontramos uma mulher que se colocou à disposição do Senhor
e que julgava, aconselhava o povo debaixo de uma palmeira. Não era num palácio, não era num trono, era debaixo de uma palmeira. Uma mulher que se colocou a essa disposição de ouvir ao Senhor no meio de um povo que tinha escolhido não honrar ao Senhor. Mas esse povo que vivia nessa opressão clama, e quando clama, Deus responde. E ele usa Débora para, então, tomar as decisões. E Débora chama, então, um dos comandantes de Israel para que ele reunisse 10.000 homens para lutar contra Císera. E nesse momento, esse comandante ele fica com medo e ele diz: ok, Débora, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. E nesse momento a gente percebe então que Débora, ela tinha uma importância dentro do povo. E que esse comandante, ele via em Débora uma liderança espiritual. Ele via nela alguém que tinha esse contato com Deus. E a gente começa a pensar aqui entre nós. Qual tem sido o nosso legado? Qual tem sido o teu legado? Será que as pessoas que olham para nós hoje, elas conseguem nos enxergar como essa influência espiritual? Será que hoje nós temos sido reconhecidos como pessoas que têm o Espírito de Deus? Como nós temos construído esse relacionamento com o Senhor? E a história continua. E chega um momento que Débora fala para o comandante: prepare-se, este é o dia que o Senhor entregará Císera em suas mãos, pois o Senhor marcha adiante de você. E esse texto, ele é muito lindo, porque agora a gente vai começar a construir esse ambiente. Imagina que de um lado tem Císera com seu exército, seus 900 carros de guerra, um poderio militar incrível para aquele momento. E do outro lado tinha um povo oprimido, um povo que não tinha armas e nem todo esse poderio militar, e que agora tinha que lutar contra esse exército. Humanamente falando, essa é uma guerra que praticamente está perdida. Aos nossos olhos, nós poderíamos dizer: Císera vai vencer. Porém, aqui está uma lição para mim e para você. Quando nós colocamos o Senhor, quando Ele marcha à frente, a gente não precisa ter medo. E pode pegar. Hoje é o dia que o Senhor determinou entregar os exércitos nas nossas mãos. Qual tem sido a minha luta? Qual tem sido a tua luta? Pelo que nós temos passado? Será que nós temos confiado que o Senhor tem ido à frente? Será que nós temos clamado e falado: Senhor, vai à frente? Aos meus olhos, esse exército é invencível. Esse problema não tem solução. Esses são os meus olhos na minha fraqueza. Por isso, Senhor, eu te peço, vai na frente. Marche à frente. Chega antes de mim nos lugares onde eu preciso estar. Será que temos orado dessa forma? Débora traz para a gente essa lição, que nós podemos, sim, nós vamos enfrentar os exércitos, não estamos livres de passar por problemas, mas nós temos um comandante muito maior, que vai à frente, marchando e nos livrando.
E nesse contexto, Císera passa, junto com seu exército, pelo meio de um riacho, e ali eles se confundem todos, e o que acontece? A guerra, então, é vencida. Foi vencida pelo povo de Israel? O que vocês acham? Quem venceu essa batalha? O quanto nós temos confiado nas nossas armas, nas nossas capacidades para vencer as batalhas que enfrentamos. O quanto o ego tem falado, não, mas eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Quem deve ir à frente do teu exército? Então, essa é mais uma lição que a gente tem quando olhamos para a história de Débora. E sabe o que é interessante? Débora não se encheu de orgulho. Pelo contrário, ela reconheceu quem era que estava à frente. Ela reconheceu quem venceu aquela batalha. E então, em Juízes 5, nós observamos Débora cantando louvores, como nós cantamos agora, né? Cantamos aleluia. E Débora e Baraque, o comandante, então começam a cantar e a louvar a Deus. Se a gente para pensar que Débora era uma mulher simples, que julgava debaixo de uma palmeira, que não tinha palácio, não tinha trono, a gente poderia humanamente olhar e dizer, quem é Débora? Porém, ela também sabia disso. Quem é Débora? Débora era alguém que reconhecia ao Senhor. Ela sabia que as suas vitórias não eram delas. Ela reconhecia que todas as vitórias eram do Senhor. E o capítulo 5 de Juízes é um capítulo todo dedicado em louvor ao Senhor. E eu volto a pergunta para você. O quanto você tem louvado ao Senhor pelas batalhas? A gente costuma se acostumar com as bênçãos. Nós nos acostumamos a acordar todos os dias. Nós nos acostumamos a chegar em casa todos os dias. Nós nos acostumamos a ter um corpo que é capaz de filtrar o sangue. E nós achamos que tudo isso é normal, é comum. Mas se nós pararmos para analisar a fundo, nada disso é comum, tudo isso é milagre. O quanto eu e você temos nos dedicado a louvar ao Senhor todos os dias em reconhecimento pelos milagres que Ele faz na nossa vida. O quanto nós temos louvado ao Senhor pelos mínimos detalhes. Muitas vezes é fácil. Senhor, estou passando por essa dificuldade. O exército de Císera está chegando. Me ajuda. A vitória vem e o que nós fazemos com isso? Reconhecer. Reconhecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele nos concede todos os dias. Então, a gente aprende com Débora que mesmo em meio a um ambiente que não favorece, um ambiente pagão, a gente pode continuar, sim, ouvindo o Senhor. Que a gente pode construir esse legado sendo uma boa influência. Que nós podemos clamar ao Senhor que Ele vá à frente das nossas lutas e batalhas. E que nós devemos reconhecer e louvar ao Senhor quando nós vencemos as nossas batalhas.
Hoje, o Senhor continua convidando a mim e a você, para que a gente reconheça quem Ele é, para que a gente aceite o legado que Ele tem deixado em nossas mãos. Toda vez que alguém diz sim ao chamado de Deus, um legado começa a ser construído. Porque o legado, como eu comecei falando, não é sobre posição, sobre status ou sobre poder, mas é sobre uma resposta, um sim ao chamado do Senhor. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento, cada vida alcançada para Cristo, torna-se parte desse legado. E hoje, Deus tem chamado mulheres, não mulheres perfeitas, não mulheres prontas, não mulheres totalmente disponíveis, mas mulheres que aceitaram dizer sim ao chamado do Senhor. E hoje, algumas dessas mulheres, e eu também, nós decidimos, como um ato público de reconhecimento a esse chamado do Senhor, realizarmos esse ato na frente da igreja. Por isso, para esse momento, eu quero chamar a Ana Carolina, e ela vai conduzir esse momento de consagração. E quero chamar as mulheres, já pode me ajudar aqui, para entrarem. Porque assim como Débora, nós decidimos dizer sim ao Senhor. Enquanto nós estamos nesse mundo de trevas, nós decidimos ser luz no meio dessa escuridão. Feliz sábado, igreja. Nesse momento, eu chamo para se unir a Luciana de Castro Ferreira, as irmãs Ana Lúcia Lima Rocha, Ana Rosa Correia Ramos, Andreina Salles Santos, Erielma Galvão Pinto Rocha, Fernanda de Oliveira Lins Soares, Gina Carla de Oliveira Laborda, Hilen Antunes Lima, Joelma Ferreira Marques, Kedley Ângelo Pereira, Ligiane Salles Barreto, Maria de Nazaré Sabele Guzmão, Maria Sônia Souza de Oliveira, Neucilene Soares de Oliveira, Valdirene Silveira Lima e Vanja Mesquita Gadelha. Nossa igreja testemunha hoje um ato de fé, um ato de entrega, um ato de missão. E não são simplesmente mulheres, vocês podem ver que é um exército. Então, nossa igreja está muito bem representada. Eu me sinto muito orgulhosa aqui ao lado da minha irmã Vanusa, de podermos investir, de podermos estar presentes num momento tão especial. Eu lembro que quando eu recebi o meu lenço, eu me emocionei muito, porque esse lenço, ele não é só um lenço, não é só um símbolo. Ele representa o Espírito Santo. Então, quando cada uma de vocês receber o lenço e o arganel, vocês estão recebendo o Espírito Santo e o símbolo de Deus, a missão de Deus na terra. O lenço representa o Espírito Santo e o arganel representa a missão de Deus. A missão que vocês estão se comprometendo de levar o Evangelho ao mundo todo. Que vocês se sintam abençoadas e se sintam protegidas pelo Santo Espírito de Deus. Nesse momento, passaremos a declaração, nós falaremos juntas a declaração de compromisso do Ministério da Mulher. E diz assim: pelo amor de Deus,
Serei uma mulher adoradora, amiga e missionária, levando Jesus através dos meus dons e talentos. Que assim seja. É uma emoção muito grande, né? É um símbolo muito grande da presença de Deus em nossas vidas. Que cada uma de vocês agora, vocês são mais do que mulheres. Vocês são mulheres mais usadas por Deus. Então, sintam-se usadas, porque o Espírito Santo vai usar. Quando nós dizemos sim para Deus, Ele nos usa abundantemente. E eu trouxe aqui uma mensagem. Vocês foram chamadas e escolhidas por Deus para cumprirem a missão de levar Jesus aos outros, através das palavras, das orações e principalmente através das ações que devem sempre testemunhar Jesus na vida de cada uma de vocês. Sintam-se abraçadas pelo Espírito Santo. Nesse momento eu convido os nossos pastores e anciãos para fazerem a oração de consagração. Que momento importante para a nossa comunidade, para a nossa igreja, receber um novo exército. A palavra de Deus deixa muito claro que todos nós podemos ser usados. Todos nós. E é muito bom saber que vocês não estão só apenas se colocando à disposição, mas treinando para isso, buscando conhecimento. Isso faz parte da nossa rotina. E com certeza vai fazer parte da vida de vocês. E nós seremos muito gratos a isso, porque quando nós estamos juntos trabalhando,
com certeza o resultado é diferente. E é muito bom saber que a gente pode contar com vocês também. Queria convidar para que nós pudéssemos nos ajoelhar nesse momento. A igreja pode continuar desse jeito. Vamos nos ajoelhar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos dás de termos pessoas capazes, escolhidas para Te servir e Te servir, Senhor, de uma maneira diferente, com seus talentos, com seus dons. E Tu selecionastes aqui algumas mulheres, várias delas já vêm Te servindo, já estão colocando os seus talentos, os seus dons, o seu tempo, os seus recursos na Tua causa. E agora elas estão sendo mais uma vez empoderadas para que elas possam ser usadas como os Teus instrumentos. E por isso, Senhor, nós agora colocamos as nossas mãos sobre elas, para que Tu ordene uma bênção especial, usando a cada uma delas como Teus instrumentos. Nós não sabemos, Senhor, como o Espírito age, para onde vai, como ele se move, assim como o vento. Mas nós sabemos que cada uma delas pode e será usada. Elas serão usadas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E por isso nós pedimos que Tu derrame sobre elas esse Espírito, dando a elas a porção dobrada, para que elas possam continuar exercendo, ou talvez agora possam exercer muito mais daquilo que elas já estão fazendo. De maneira especial, Te rogamos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Mas elas não estão sozinhas nessa caminhada. E eu gostaria de fazer uma pergunta agora diretamente para a igreja, e a resposta é um amém, bem forte, bem bonito, se assim vocês desejarem. Igreja, vocês aceitam apoiá-las, discipulá-las e caminhar ao lado delas nessa linda missão? Vamos dar um amém mais forte? Amém. Sintam-se missionárias. Essa agora é a verdadeira missão de vocês, a grande missão de vocês. Continuem com esse trabalho maravilhoso que cada uma já exerce. E agora vocês têm um símbolo que representa vocês no mundo todo. Parabéns, meninas. Sejam abençoadas. Eu entrego em Tuas mãos minhas conquistas.
Esse é um sonho que a gente tem já há mais de 3 anos e hoje está se realizando. E nós só podemos te louvar e te agradecer. Permanece conosco durante todo esse sábado. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém.